Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Sim, espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias, pelo que eu pude colher dessa manhã para tarde, de quarta-feira. Agradeço a Deus por todos os inscritos no meu canal desde o início, que compõem cada vez essa família mais grandiosa do canal Danilo Sérgio. Muito obrigado pela força, compadecência e ajuda, né? A todos os novos inscritos que me conhecem diariamente também, sejam sempre muito bem-vindos. É um prazer recebê-los de todo o meu coração e eu agradeço muito a presença de todos nos meus vídeos, né, de verdade. Meus amigos, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E o que eu pude colher, informações congruentes e concernentes à realização desse evento, eu sinto às vezes que a minha opinião não é a da maioria, e às vezes as pessoas pensam que eu sou pessimista ou não sei o que, mas eu digo que as pessoas costumam rotular muito as outras pessoas segundo a sua visão de vida, né, meus amigos? E eu não quero ser injusto por nenhuma das situações que eu venho e coloco. Eu tenho uma linha de raciocínio e uma humilde visão do assunto que eu digo para vocês diariamente, que é a minha humilde opinião. Eu digo para vocês também que pode ser errada, né? Porque até hoje, em todos estes anos, pelo menos eu participo e pessoas antes de mim participam desses eventos, ninguém trouxe algo concreto de que pudesse falar. Em tal momento vai acontecer e aconteceu. Então eu estudo, eu busco eventos, eu não me apego a datas, eu não me apego a momentos, eu me apego sim aos eventos que estão acontecendo, que podem levar a toda essa reestruturação financeira, a toda essa forma de pensar, a todo esse novo tipo de gestão mundial, financeira, global, e possivelmente sobre o pagamento dos títulos, dos laços e dos vínculos históricos, que é do grande interesse da maioria das pessoas, mas eu posso dizer que anteriormente a isso existem outros eventos que precisam se concretizar. Alguns deles, em sua maioria, já se concretizaram, e o maior deles é a intitulação do novo sistema financeiro, que está aí já disposto e disponível a maioria dos países. Basta os países, grandes países, mais de 20 países já, pelo menos os países do G20, já trabalham sobre essa tecnologia, e agora é só ir reformulando aos poucos e fazendo essa distribuição, porque, ao meu ver, né, pelo menos essa parte bancária já está pronta. Agora é só questões de autorização, aferição de documentos e outras questões aí burocráticas que no atual sistema financeiro vai permitir a liquidez somente desses valores, né? A reintrodução dos valores e capital na economia, de todos esse recebimento dessa prosperidade, seja para um detentor de título soberano, ou um detentor de vínculo histórico, ou um detentor de moeda, ou para nós, réis mortais, vai ser feito, acho que acredito, ao mesmo tempo, né? A não ser convites especialíssimos que possam ter diante de algumas quantias, mas eu acredito que todas essas quantias são incomensuráveis nesse sistema financeiro atual. Então, antes mesmo de fazer essa movimentação, eu particularmente aguardo uma reformulação do sistema financeiro. Mas, meus amigos, essa é só a minha humilde opinião que eu venho dividir com vocês, né? Isso não deve afetar o que vocês pensam, né, meus irmãos? Deve afetar o que vocês pensam, a diligência que vocês vão fazer diante das informações que vocês têm. E eu acho que cada um, para fazer uma diligência melhor, tem que me ouvir, tem que ouvir outros canais e também tem que fazer sua própria pesquisa. Esses assuntos são difíceis, né? Eu encontrei uma pessoa perguntando sobre redenção, sobre não sei o que, e falou que não acha nada disso. Realmente, é uma coisa que você não vai achar com facilidade na internet. Você precisa se comunicar, ter um meio de comunicação com pessoas, primeiro, envolvidas, para te falar sobre esses assuntos, né? E eu trago aqui de forma natural, porque eu já vejo isso há alguns anos. E essa é meio que a linguagem tomada em todos esses provedores de inteligência, pois essas coisas, isso já deixou de ser fraude há muito tempo, já deixou de ser golpe há muito tempo. Hoje em dia, nós não estamos mais nessa de, é verdade, não é verdade, é golpe, não é golpe, entendeu? Quem está praticando esse estelionatário, não sei o que lá. Eu já nem vejo assim mais. Eu vejo um momento que talvez esses títulos possam chegar até nós, inconcebíveis até as pessoas, porque isso não é mentira, é verdade.
né? Isso está no mundo inteiro. Então, esse pensamento pequeno de desconfiança eu já não tenho, faz tempo. Né? Mas eu vivo em função desse acontecimento também, vivendo a minha vida normalmente, né, meus irmãos? Então, e acredito que fevereiro ainda é um mês muito bom para isso acontecer. Nessas notícias que eu vou passar, além dessas que eu estou ouvindo, eu gostaria de compartilhar com vocês posições importantes e notícias boas. E vamos lá, né? Prestem atenção. Vamos lá. Redefinição da moeda global. Títulos ferroviários, títulos alemães históricos e o título do Zimbábue começaram a ser pagos na noite de terça-feira e continuará em meados desta semana e da próxima. Na terça-feira, 22 de fevereiro, haverá um novo sistema bancário. O Iraque estará 100% livre da supervisão do FMI, Estados Unidos, Organização das Nações Unidas, e o Iraque terá sua nova taxa internacional da moeda dinar. O mais tardar, o público em geral poderá começar a trocar pelas novas taxas internacionais. Então, todas as pessoas do dinar já estão se preparando aí, né, gente? Há anos se preparam e continuam se preparando. E agora novas informações, esperamos que sejam concretas, né? O Tier 4B pode ser notificado para definir compromissos de troca e resgate a qualquer momento. Os seguintes eventos: ataque terrorista de varíola, liberação de armas biológicas e meteorológicas causando mais bloqueios juntamente com um colapso controlado de uma cadeia global de fornecimento de alimentos e gás. Guerra da Rússia, União Europeia e Estados Unidos. Guerra da China, Taiwan, Estados Unidos. Mísseis dos Estados Unidos. Eventos de crise nuclear massivo. Freedom Convoy sendo planejado para descer em Washington, D.C. Ordens da ONU, Grupo Davos, CIA e elites mundiais que controlam o governo canadense. Força total a ser usada contra os caminhoneiros da liberdade do comboio. Elites dos mais altos funcionários do governo deram ordens para as prisões em massa, um total apagão de mídia e apagões de telefones celulares sem transmissão ao vivo. Espera-se que essas prisões com força total aconteçam nos próximos 6 dias. Centenas da polícia montada real canadense, policiais de motim da ordem pública, a serem levados de ônibus, OPS, Ontario Public Service Enforcement, Polícia OPP, Polícia de Durham e Polícia de Toronto. Todos trabalhando juntos sobre regras autoritárias, estão planejando prisões em massa dos comboios. Isso levará à agitação civil em muitos países à medida que os comboios da liberdade em todo o mundo começarem. Primeiro-ministros de Alberta, Manitoba e Saskatchewan se juntaram ao Quebec na oposição à decisão de Trudeau, do Canadá, de aplicar lei de emergência e reprimir os protestos dos caminhoneiros. A Associação Canadense de Liberdade Civil afirma que o governo não atendeu ao limite da lei de emergência e o chefe de polícia de Ottawa renunciou em meio a protestos em andamento da Freedom Convoy contra mandatos do Covid. A menos, vamos manter a linha. Comboio da Liberdade Canadense. Esteja preparado para movimentos finais. Seguindo. Guerra da Rússia e União Europeia. Forças do Partido Comunista Chinês se movem mesmas semanas, mês em Taiwan e dividirão as forças dos Estados Unidos. A fidelidade russa no Oriente Médio se moverá em países que são apoiados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A China e a fronteira Índia-China entrarão em batalha. As forças do Paquistão e do Afeganistão enfrentarão o Irã e a Rússia. O Oriente Médio entrará em batalha, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Jordânia lançarão batalhões uns contra os outros. Quase todos os países atacarão nos momentos em que as forças dos Estados Unidos estiverem divididas em conflito. Notícias apocalípticas. Escassez global de alimentos, mercadorias e combustível. O mundo é muito dependente da China para praticamente tudo, desde alumínio e alimentos e mercadorias. Quase todo o plástico e caixas que cobrem alimentos e embalagens para indústrias eletrônicos dependem de fios para peças de computadores e chips. A China está prestes a puxar o plug. Os controles dos preços que a China lançou vão afetar tudo. Mercados mundiais, a escassez de alimentos.
A escassez de plástico, falta de microchips, vai para milhões de empresas, incluindo transporte, efeitos de entrada, prateleiras vazias e será um efeito cascata. China inicia escassez de alimentos e aumento de preços em todos os produtos. Inflação para atingir o máximo de todos os tempos. Alemanha espera por falha na rede elétrica. Aviso de colapso da internet e Emergency Broadcast System iminentes. Indo ao encontro com informações dos títulos. Os detentores de títulos começaram a ter acesso aos seus fundos. Essa notícia já não é uma novidade, visto que os centros de redenção tiveram horas de sessões de treinamentos na terça-feira, o dia todo. O público em geral poderá começar por volta dos dias 22 e 23. O Tier 4B pode ser notificado com os Safe Links para marcar seus compromissos a qualquer momento. Entre o cronograma, o Iraque terá assentado seu presidente e cumprirá os requisitos constitucionais. Segundo a National News Channels, o Iraque anunciou a nova taxa de dinar no país, que subirá no Forex para uma taxa esperada de $10. O Iraque está pronto, eles estão celebrando e dançando nas ruas com alegria por sua soberana riqueza nacional. Com o petróleo $92 o barril, chegando a $120, é uma quantidade enorme. O povo iraquiano, com seu compromisso como grande fornecedor de petróleo, ao contrário dos Estados Unidos, tem uma perspectiva de futuro muito brilhante. Começando na terça-feira, há toda uma longa lista de títulos a serem negociados. Haverá 100% de pagamento a partir de quarta-feira, que é hoje. Essa lista inclui vários estados-nação, títulos ferroviários, títulos alemães históricos. Os bônus do Zimbábue começaram também a serem notificados e continuam sendo negociados em meados dessa semana, e isso será pelos próximos 8 dias de negociação. Os detentores de títulos continuam com seus compromissos para pagamento hoje na quarta-feira. Os pagamentos de títulos se alinham com os chamados planos da Rússia de invadir a Ucrânia e uma suspeita de cobertura de bandeira falsa para a redefinição da moeda global. Problemas com internet começaram na Ucrânia. O site do Ministério da Defesa parou de funcionar. Private Bank ou Bank relatam problemas. O Private Bank está sob ataque massivo de DDoS há várias horas, relata o News One. A cidade de Zurique, na Suíça, está completamente minada até 15 andares. Lá embaixo, dirige quase mais carros que em cima. Há também uma linha férrea que leva um metrô de Berna até Bundeshaus. Guerras e rumores de guerras. Biden supostamente trabalhando no acordo de bilhões de dólares com a Ucrânia. Estranhamente, reminiscente do último acordo de bilhões de dólares de Biden na Ucrânia. Sonic Boom, ouvindo em meio ao medo do terremoto quando jatos militares foram vistos em todo o Reino Unido. Minha opinião sobre o fechamento de 4 pontes de Londres. Uma vez que a maioria da força volta para casa nesta terça-noite, ninguém vai voltar. Quando você lê as notícias realistas, especialmente, é conter a violência e cair fora. Comboios da Marcha da Liberdade dos Caminhoneiros. Em uma semana, o Comboio da Liberdade americano começará. Massive Freedom Convoy, sendo planejado para descer em Washington, D.C. Com 4 das 5 previdências canadenses contra, Trudeau invocou a lei de emergência, também conhecida como Lei de Medidas de Guerra. De qualquer maneira, manifestantes devem ser alvejados e presos. O membro do Parlamento de Quebec, François Blanchet, condenou o uso da lei de emergência por Trudeau para combater protestos
Deixamos claro que Quebec, o governo de Quebec, nós mesmos não queremos que essa lei seja aplicada no território de Quebec e não é legítimo, é inútil. Os primeiros ministros de Alberta também vão ao encontro à oposição de decisão de Trudeau de aplicar lei de emergência para reprimir os protestos dos caminhoneiros. Freedom Convoy e Trudeau, segundo Benjamin Fulford. Essa citação sobre a situação de Trudeau nos foi enviado por uma fonte de Mossad e, embora não saibamos quem disse, vale a pena ir mais longe. A escolha de Trudeau não é renunciar ou tentar. Essa é uma decisão do Fórum Econômico Mundial. Essa é uma decisão importante que afetará o mundo inteiro. Há uma batalha não só pelo Canadá, é uma batalha pelo mundo inteiro. Este é o primeiro nó da corrupção e se cair todo o plano, entrará em colapso porque todos os outros corruptos cairão se forem removidos do poder. Crise financeira global. Moderna perde 140 bilhões de dólares em quedas de ações por insiders e vendem ações. As opções da empresa caíram 13% na segunda-feira para uma baixa de 10 meses no mês passado, segundo a Forbes. E especialistas financeiros questionam se as vendas das vacinas são um fluxo de receita sustentável nos próximos anos para aqueles que desenvolvem os medicamentos. Há rumores de que o Deutsche Bank pediu falência e este banco tem uma enorme quantidade de ativos e ouro fora do livro razão. Deutsche Bank é um dominó mais significativo e instável no sistema financeiro da Europa e quando entrar em colapso total, desencadeará uma reação em cadeia que ninguém será capaz de deter. Uma reação acordada pelos bancos centrais em todo o mundo. Certamente, meus amigos, observamos vários tipos de colapsos, essas iminências de guerra e todas essas questões devem ser vistas como possíveis indícios e possíveis formas que nós precisamos avaliar esses eventos para ver que eles em si fazem parte do GCR, do Global Currency Reset. E esses eventos precisam se resolver até que tudo isso, de alguma maneira, também possa se resolver para réis mortais como nós, né? Meus amigos, eu tenho mais algumas notas aqui, né? Porque me chegou também por essa manhã, logo após as 10 horas, eu tive um contato que eu gostaria de distribuir isso, né? E dizer que isso me chegou de uma fonte da qual eu dou muita credibilidade e diferente da maioria das fontes da internet, essa fonte ela não fala na internet, é de muita integridade, é um senhor que vive fora do Brasil, e me passou o seguinte contato, que detentores de títulos do Zimbábue e alguns outros detentores que têm respaldos com ouro, e principalmente esses detentores desses vínculos também que se envolvem com os títulos alemães e do Dragão, alguns estão sendo convidados, né, a irem aos Redemption Centers já a negociar as suas taxas. Mais uma camada. Dessa forma, muitas informações da internet dizem que são trilhões e trilhões que eles possam resgatar diante de alguns títulos. E muitos estão caindo o queixo quando chegam à frente bancária, porque certas taxas estão disponíveis apenas para grandes questões humanitárias. Então, diz que algumas pessoas estão embargando muito essas questões, estão brigando com as questões de posições bancárias, mas não há o que se fazer, né? Então, todos os detentores que ainda desejam fazer algum projeto ou alguma coisa que está fora do escopo de onde você vive, né, e necessita de mais quantias, isso tem que ser visto por uma parte jurídica, tem que ser planejado e eles estão vendo todos esses projetos e poucos projetos estão passando, né, diante de toda a necessidade, pelo que eu estou ouvindo, mas se você não tem a opção de criar um projeto, você pode, sendo um detentor de moeda, né, e não se envolvendo com isso por um vínculo terceiro, mas sendo um detentor, você pode apoiar outros projetos, né, com o seu dinheiro e com o seu resgate. Mas isso tem sido muito burocrático, essas trocas, esses convites, esses testes, eles ocorrem em algumas épocas do ano, mais e mais pessoas podem fazer, né, e se comunicam com essas questões bancárias, mas eu gostaria de trazer uma nota aqui para elucidar um pouco melhor. Várias questões eu estou conversando com o meu próprio contato de RV,
Não estou falando com ninguém em particular, mas há rumores em muitos canais e até mesmo na internet. Seja respeitoso com os centros bancários, principalmente com os centros de redenção. Já estou ouvindo falar de vários que estão furiosos por não receberem as quantias esperadas. Alguns estão discutindo sobre proporções de parazim e similares e isso nunca foi dito. Se você discutir na sua consulta, poderá encontrar-se sem nenhum centavo em seu nome. Seja cortês e com plena humildade. As taxas de ZIN estão disponíveis em todo o gráfico. Alguns estão postulando 11 milhões por 100 trilhões e até 30 milhões por 100 trilhões. A medida recente é de 11 a 18 milhões por 100 trilhões, mas essas são taxas de contrato padrão, sem projetos, sem negócios. Você pode facilmente convencê-los de que merece uma taxa mais alta, indo de encontro até 0,70 e indo para que você possa obter essa taxa mais alta, necessita de um corpo jurídico. Você pode merecer uma taxa mais alta se estiver fazendo o seguinte: realizando projetos humanitários, tem um histórico de trabalhar com o ministério ou empresa para levá-los ao seu fim ou capacidade de fazê-lo. Eles parecem ser razoáveis para você realizar tudo isso e curar a fome no mundo principalmente. Terá capacidade de obter esse financiamento se estiver comprometido com este negócio. Portanto, se você não receber o montante desejado em seu lado pessoal, a taxa default não será aumentada para seu próprio ganho de dinheiro. Então agradeça a eles por qualquer coisa e por ouvirem sua questão. Os projetos serão financiados ou não na próxima consulta. Eles podem aprová-lo tacitamente, mas a quantidade pode mudar ao longo dos anos trabalhando neles. Mas não espere que você possa adicionar projetos no futuro. Isso não acontecerá. Eles podem ajustar alguns números aqui e ali com seus gerentes de governança, mas claro que eles não vão falar com você sobre isso no caminho. Este grande nível apenas substituirá seu dinheiro ou moeda estrangeira depois que as pessoas do grupo na frente trocarem e realizarem seus procedimentos. Estamos falando no nível 4B. Também terão que preencher alguns papéis, verificações através de safe links de antecedentes e respostas para saber que não são criminosos nem utilizarão esses fundos para a grande maioria terrorista. Se eles encontrarem pessoas roubando nesse sistema, eles confiscarão o dinheiro e prenderão a pessoa. Lembre-se, é estressante a espera, mas deve ser emocionante. Exalam isso. Eu quis trazer essa nota, meus amigos, para elucidar um pouco, né? Porque muitas pessoas envolvidas são detentores de títulos, mas não estão atentas a essas notícias e tudo. Então acha que uma nota do título de 100 trilhões do ZIM vai valer 100 trilhões de reais. Né? Mas não é assim que funciona. Existe uma taxa estipulada, uma taxa pré-definida para os títulos do Zimbábue, e a redenção promete taxas maiores a projetos humanitários. E é o que eu escuto. E não, eu espero que as pessoas não pensem que seja qualquer projeto que a redenção vai, né, apoiar verdadeiramente um fundo de tal quantia sendo criado dentro do QFS. Mas, enfim, eu acredito que essa prosperidade vai chegar a todos, e mesmo essas pessoas que já fizeram projetos vendendo a cota dos títulos, né, isso é legal. Essas pessoas vão receber suas taxas. Eu espero que a grande maioria não tenha, enganado seus compradores, né? E quem repartiu essa quantia. Eu vejo hoje em dia algumas quantias exorbitantes e me questiono a pensar sobre isso também, mas eu não duvido da possibilidade, porque, de certa forma, não existe um limite pré-estipulado, não foi estipulado um limite para o resgate dessas quantias. Existe a questão humanitária, mas não foi estipulado nenhuma quantia ainda. Mas existem taxas pré-definidas para isso. Mas os verdadeiros projetos que convencerem os centros bancários de redenção e esses gerentes de patrimônio que farão a comunicação direta com o QFS para a criação desse fundo, porque esses caras também colocam o deles na reta quando criam esses fundos para cada humanitário, para cada pessoa, para cada detentor de título, né? Então eles também respondem por isso. Esse dinheiro precisa ser bem empregado. E eu lamento a grande maioria pensar que isso vai ser assim.
Eu lamento a grande maioria pensar que vai chegar dessa forma, vai ser distribuído, você viu e já era, e é isso que vai acontecer. Gente, existe uma posição um pouco mais por trás, não é sendo pessimista, é sendo realista. Existe uma posição financeira, econômica e estrutural por trás de tudo isso que nos leva ao culminar desses eventos e a distribuição dessa riqueza. No momento, eu acredito, mas eu não recebi também nenhum tipo de comunicação com nenhuma instituição. Então, isso me leva a crer que eu vou ter fé no recebimento desses valores a partir do momento do recebimento das notificações oficiais. Isso eu sempre fui claro com meus amigos, eu nunca escondi de ninguém isso no meu canal, sou uma pessoa muito clara. E as pessoas que acham que esse dinheiro vai cair do céu dessa maneira, eu peço para que saiam dessa posição e venham para o lado mais coeso e coerente de toda essa distribuição de títulos, de toda essa situação que vai se combinar e vai acontecer para o mundo. Mas, meus irmãos, nós precisamos colocar os pés no chão. Eu sei que as minhas informações não vão em contra a outros personagens. Sinto muito, meus amigos. Eu fiz a minha própria diligência, eu tenho a minha própria crença, eu tenho as informações e o poder de passar essas informações aí para vocês através do meu canal, porque eu considero isso um grande poder concedido pelas mãos de cada um de vocês que me vê e por Deus, primeiramente. Mas assim, eu não me apego a essas fontes que a maioria ouve. Eu me apego a fontes fora do Brasil, eu me apego a fontes no mundo e principalmente a pessoas com informações da rede bancária e com informações da rede militar. Porque eu acho que eles nos colocam em uma via de informação um pouco mais precisa diante de todo este objetivo da conclusão do GCR. E meus irmãos, me desculpem, essa é a minha visão de pensamento, eu sou extremamente positivo perante a este evento, acredito que ele vai acontecer em 2022, ainda acredito em fevereiro, assim como acredito em todo este ano, como ano de promessa e libertação para todos nós, e é o que eu posso trazer. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Eu volto mais tarde com novidades. Vocês podem estar voltando se quiserem. Vai ser um extremo prazer, uma honra a visita de cada irmão e irmã. Eu fico lisonjeado. Continue se inscrevendo aí no meu canal para que o meu conteúdo vá para mais pessoas e mais pessoas possam ter essa mesma visão que nós temos, né, apegado a uma espiritualidade positiva e não negativa, a concretização de todos esses eventos, antes mesmo da liberação desses fundos que ainda no atual sistema financeiro ainda podem ser roubados, confiscados, isso ainda não chegar até as nossas mãos, mas eu acredito na reestruturação, eu acredito em Deus, e você que gosta de mim, tem alguma empatia, até mesmo pelas questões que eu trago, continue se inscrevendo aí, me dando essa força. Tchau, tchau, meus amigos, até mais tarde, se Deus quiser. Fiquem com Deus.